Graça e paz, aqui quem vos fala é o pastor Jaime Teixeira, da comunidade cristã, resgatando vidas para o Senhor Jesus. Eu vim aqui trazer uma palavra para você, que está registrada no livro de Números, é o quarto livro da Bíblia, no capítulo 21, a partir do versículo 4. Eu narro uma história aqui, onde o povo murmurava contra Deus, e aqui diz a partir do versículo 4, Então partiram do Monte Ó pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo se angustiou-se neste caminho. O povo estava angustiado, deixando de confiar em Deus, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, olha bem, amado, nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então a alma dele estava sedenta por pão, por água, e ele estava deixando de confiar e começaram a murmurar. Hoje não é diferente, as pessoas, em vez de confiar mais em Deus, elas murmuram das providências que Deus tem lhe dado. E aqui diz então: mandou o Senhor entre o povo serpente ardente, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Então, amado, no momento ali que eles estavam vivendo, aquele momento ali de murmuração, aquele momento de falar de Deus, falar de Moisés, diz a Bíblia que Deus permitiu que serpente venenosa fosse ali no acampamento deles, invadisse ali, e todos aqueles que eram mordidos por essa serpente vinham a óbito. Mas quando eles chegaram diante de Moisés e confessaram o seu pecado, dizendo: pequei contra Deus, pequei contra ti. E aqui diz a Bíblia que eles falaram, no versículo 7, pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor para que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E Deus deu uma solução para aquele povo, revelando ali que era uma figura dos finais dos tempos. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pôs sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava curado. Então quem viesse a ser mordido ia até ali diante daquela haste de metal, e ali havia uma imagem de uma serpente, a serpente sobre uma haste, e ali já era uma figura de Cristo. E todos aqueles que viriam ali, reconhecendo que pecou contra Deus, reconhecendo que falou contra Moisés, ali diz a Bíblia que eles eram curados, e a morte, o veneno daquela serpente não tinha poder sobre ele. E Jesus, numa ocasião, conversando com Nicodemo, dizendo para Nicodemo que ele deveria nascer de novo, que ele teria que nascer da água e do Espírito, Jesus revelou que assim como foi levantada uma serpente no deserto, lá em João 3, do capítulo 1 ao capítulo 18, fala: e ali foi levantada uma serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então você observa que a Bíblia nos mostra, o agir de Deus, a direção que Deus tem para nossas vidas. Vivemos hoje num mundo onde o pecado das pessoas estão escrachados. Você vê que esse ano de 2020 é um ano que nós estamos vivendo já de início com muita dificuldade, mas nós podemos também, no período do carnaval, todo mundo criticando a Jesus, chamando Jesus de gay, chamando Jesus de não sei o que, Jesus derrotado por Satanás, e o povo aplaudia, todo mundo dizia que era direito de expressão. Aí São Paulo, as escolas de samba malhando Cristo, aqui no Rio, chamando Jesus de gay, Jesus disso, Jesus daquilo, uma falta de respeito com a santidade de Deus. E nós podemos observar que eles falam de Deus escrachado, falam daqueles que pregam a palavra de Deus, é uma perseguição, e muitas das vezes o povo ainda entra nessa. E a Bíblia fala que na época foi lançada serpente ardente. Hoje a serpente que hoje domina esse povo é Satanás. Esse povo está entregue na mão de Satanás, e esse povo vive hoje influenciado pelas forças das trevas, pelas forças, das potestades do inferno,
que só serve para falar e criticar. Mas aqui tem uma receita para quem quer viver o milagre de Deus. Aqui era necessário que o povo viesse reconhecer o seu erro, como reconheceu lá no passado diante de Moisés e diante de Deus, dizendo: pequei contra ti. E ao reconhecer seu pecado, eles bastava olhar para aquela haste de metal como uma serpente. Hoje eu quero que vocês olhem para uma haste de madeira com o Filho de Deus ali sendo crucificado, sendo morto pelos seus pecados. Mas para que você venha se livrar dos seus pecados, você tem que reconhecer o seu pecado diante de Deus. Que a Bíblia diz que quem não crê nele já está condenado. Então, amado, se você já está condenado, você já está com o teu passaporte garantido lá no inferno. Já está com uma hospedagem lá. Mas se você não quer ir para o inferno, onde Satanás e seus anjos vai estar naquele grande dia, você precisa agora reconhecer diante de Deus o seu pecado. Você precisa reconhecer, admitir o seu erro diante de Deus e receber a salvação em Cristo. Porque Deus é grandioso em perdoar. Você vê que a Bíblia nos mostra um relato de um homem que ele não reconheceu diante de Deus o seu pecado. Ele não reconheceu diante de Deus, mas reconheceu somente diante dos homens. E ele ali não pôde se livrar dos seus pecados. Ele foi ali e sentiu tão angustiado que ele deu cabo na sua vida. Essa pessoa chama-se Judas Iscariote. Um homem que viveu na dependência de Cristo durante 3 anos. Mas no momento que ele precisou de receber o perdão, ele foi diante do homem, diante do sacerdote. E o sacerdote expulsou ele ali ao ponto que ele se sentiu cheio de pecado, angustiado. E ele esqueceu de olhar para aquela haste de madeira onde o Filho de Deus estava ali pregado. Eu tenho certeza que ele receberia o perdão dos seus pecados. Se hoje você olhar para Jesus naquela cruz, aonde ele havia tirado o pecado no batismo e foi para aquela cruz morrer pelos seus pecados para pagar toda a sua dívida, você se livra do veneno de Satanás. Porque o veneno de Satanás é o pecado. Jesus disse que o diabo prega desde o princípio, por isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então eu quero deixar essa palavra para abençoar a sua vida. Eu quero deixar essa mensagem para que você, que muitas das vezes nem chegou a fazer o que eles fazem, mas concordou com o que eles fazem, é um motivo agora de você olhar para Jesus. Nós estamos vendo aí essa pandemia aí do coronavírus. Isso é uma consequência dos erros, uma consequência do pecado, como foi lá no passado. Quantas pessoas estão morrendo hoje sem encontrar salvação, mas não querem reconhecer diante de Deus o seu pecado. Não querem reconhecer diante de Deus que errou. Não querem reconhecer diante de Deus que foi um perseguidor. Eu tenho certeza que para você se livrar desse veneno de Satanás, você precisa olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Eu sou o pastor Jaime Teixeira, da comunidade cristã Resgatando Vidas para o Senhor Jesus. Eu convido você a estar conosco em uma de nossas reuniões na rua Nilton Tinoco 475, Jardim Nova Era, Nova Iguaçu. Eu espero por você e o Senhor Jesus também.